Olá, turma. Estamos retornando esse semestre letivo com gravações aqui no colégio. Momento de reorganização perante essa situação da pandemia. Saudade de todos vocês, né? Acreditamos que, mesmo com essas aulas EAD, estamos numa reorganização e numa luta constante para tentar levar vocês com a melhor qualidade possível dentro dessa condição de reorganização de todos nós, tanto da escola quanto dos professores e de vocês, né? Hoje nós estamos iniciando uma revisão geral do primeiro bimestre, como a coordenação mesmo repassou já para vocês. Nós vamos fazer essa semana essa revisão geral. Claro que essa revisão ela está direcionada para a recuperação desse primeiro bimestre, mas para todos vocês, perante esse momento, serve também de uma revisão, de uma retomada desses conteúdos que são fundamentais para dar sequência já ao longo desse estudo do ensino médio que vocês estão fazendo de uma forma diferenciada aí à distância. Bom, nosso primeiro bimestre de atualidades, o foco dele foi com base na questão do eixo político, econômico e social, frente à realidade de uma discussão muito contemporânea, que é a reforma do sistema previdenciário brasileiro. A reforma da Previdência brasileira por proposta de emenda à Constituição aí de 2019. Nós fizemos toda uma discussão ao longo das aulas no primeiro bimestre, a discussão essa que deu origem às suas provas, às atividades que foram feitas, que tem registros aí no caderno de vocês, nos seus fichários, porque essa discussão ela foi feita antes desse momento da suspensão das aulas pela pandemia. Então, vocês têm registros aí que dá para, principalmente para esses alunos que forem fazer a prova, fazer alguma retomada de revisão. Mas aqui eu estou te dando os caminhos e fazendo uma retomada geral para este momento, não só para esses alunos, mas para todos vocês. Dentro desse contexto da reforma do sistema previdenciário brasileiro, nós deixamos bem claro que existem duas realidades com relação ao sistema previdenciário. E previdência é um seguro, em outras palavras, um seguro para quem, de certa forma, almeja, após uma vida de trabalho, aliás, após anos de trabalho, no final desse período, entre aspas, de dedicação ao trabalho, você tem um seguro para se manter após esse período dos anos definido aí como anos legais para o seu trabalho. O que nós tivemos nessa discussão? Que o sistema previdenciário brasileiro tem um contexto histórico, tem um contexto de luta de trabalhadores, que eu não vou voltar aqui lá naquele contexto inicial dessa luta, desde a reforma do Estado, começando aí pelo Estado de Vargas, passando pelo sistema do regime militar, chegando à redemocratização, a nova Constituição de 88, mas que prevalece para nós o regime atual, que é fruto dessa reforma, dessa proposta de emenda constitucional de 2019. O regime geral, o sistema previdenciário ele é dividido no regime geral e um regime próprio para servidores públicos. O que é isso? Nós podemos classificar duas realidades do sistema previdenciário. Ou você está no regime geral, ou você está no regime público. Regime público é aquele que você presta concurso público e você faz adesão a um regime desse de forma imediata, a partir do momento que você toma posse nesse concurso público, seja ele um concurso público para Estado, um concurso público para município, ou um concurso público para um órgão ou qualquer entidade federal aí do país. E aí você tem esse regime público. O que esta reforma aprovou recentemente em 2019, claro que ela ainda está em discussão nos seus estados e municípios, para mexer também com relação ao regime dos servidores públicos, mas o que foi aprovado no Congresso diz respeito principalmente ao regime geral e ao regime dos servidores públicos federais. Os demais precisam de serem aprovados, as mudanças ocorridas precisam ser aprovadas, precisam serem votadas dentro do seu regime próprio de cada um dos órgãos federados. Por exemplo, o sistema previdenciário do Estado, o regime dos funcionários públicos do Estado precisa ser votado na Assembleia Legislativa do Estado.
Algumas adequações já foram feitas aí pelo próprio governo atual. O regime de servidores públicos do município precisa também, no caso aqui de Goiânia, ser aprovado pelos vereadores de Goiânia. Basicamente, essa discussão nem foi feita ainda este ano, até porque nós estamos num ano eleitoral e a maior parte dos prefeitos estão aí pleiteando candidaturas ou reeleições, e isso basicamente fica para os próximos anos. Mas essa discussão a gente teve ela ao longo das aulas, no contexto dessa reforma previdenciária em termos social, em termos econômico, em termos político e quadro real. Nós, de certa forma, analisamos que, desde fevereiro de 2019, o Congresso Nacional recebe essa proposta, de certa forma, de uma mudança nessa reestruturação da nossa Previdência. Claro que esse Congresso ele tem uma discussão entre os entes federados que são envolvidos, entre as classes trabalhadoras, as classes empresariais, há uma discussão entre deputados, entre senadores, para, de certa forma, tramitar essa proposta no Congresso. Desde o governo Temer, em 2016, em governos anteriores, nós tínhamos uma discussão sobre a necessidade desta reforma em função desse déficit da presidência brasileira, que poderia chegar um momento que o sistema poderia ficar insustentável. O que seria isso? A gente teria uma condição onde a gente poderia chegar numa condição que teria mais gente recebendo do que pagando. É um questionamento que muitos fizeram e muitos também questionam que esse dado poderia ser também um dado, não é um dado verídico, mas isso a gente não vai entrar no caso aqui agora. E nem entramos ao longo das nossas discussões. As reformas, de certa forma, essa reforma em linha geral, ela altera as regras de concessão e cálculo da aposentadoria, alterou também pensões, que seria essas pessoas que têm algum ente da família que vem a falecer, que deixa pensões lá, seja para a viúva ou para os filhos, alterou esse cálculo de regime de pensões, alterou também o sistema de regime geral, aqueles que fazem pagamento empresarial, paga pelo sistema antigo, altera as regras de aposentadoria. Já dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, claro que de federais a lei já é direta, foi aprovada e muda. Estadual e municipal também precisa de regra de transição e precisa ser aprovado nos estados e municípios. Ao longo da sua tramitação pelo Congresso, a proposta passa por diversas alterações. E agora, recentemente, no quadro histórico, em novembro de 2019, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Principais mudanças propostas para essa Previdência, que nós também já discutimos, já fizemos uma análise de cada um desses quadros, de maneira geral. A gente faz aqui uma retomada disso aí. Afeta diretamente o tempo para a aposentadoria de quem está no regime geral e do regime próprio para os servidores públicos federais. Por que não aparece aqui ainda estaduais e municipais? Reforço novamente. Porque para mudar o regime estadual e o regime municipal, é preciso ter mudanças e aprovações nas suas câmaras locais. No caso de Estado, nas suas câmaras da Assembleia Legislativa. No caso de municípios, nas suas câmaras, das suas câmaras de vereadores. Quando nós analisamos a Previdência, nós temos esses quadros: o regime geral da Previdência Social, o regime próprio de Previdência dos servidores públicos, o regime próprio complementar. Claro que essas três realidades, a gente já fez um trabalho detalhando cada uma delas, mas aqui está a maior parte do povo brasileiro, aqui estão os funcionários públicos, aqui pode estar um e outro, ou você pode ser funcionário público e ter um regime complementar, você pode ser funcionário de uma empresa que não é pública, privada, e ter um regime complementar. O que é esse regime complementar? Ele é uma previdência privada. Você pode buscar um sistema privado, aí, um banco, uma estrutura bancária, contrair esse sistema previdenciário, pagar mensalmente ao longo de vários anos, e quando você chegar na idade de aposentadoria, você recorre a esse período para ter uma complementação na sua aposentadoria. Muitos fazem isso porque o sistema de regime geral, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma contribuição numa empresa que eu trabalho, eu contribuo em cima do salário mínimo. Quando eu for aposentar, daqui aos meus 60, 65 anos, no caso do sistema geral, passando pelas regras de transição ou não, eu vou aposentar com salário mínimo. Eu acho muito pouco. Então,
eu vou pagar de forma paralela uma previdência complementar para me melhorar essa aposentadoria. O mesmo acontece com o servidor público. Ele tem servidor público que recebe salários bons, mas tem servidor públicos também que, dependendo do cargo, os salários não são ruins, né, em termos financeiros. E aí eles fazem uma complementação, ou até mesmo quem tem um bom salário, pode fazer uma complementação, porque quando aposenta, grande parte do que ele ganha na ativa, na hora de aposentar, ele tem um teto máximo lá e cai pela metade. Então ele vem aqui e faz o pagamento desse sistema previdenciário complementar para manter o padrão de renda que ele tinha antes da aposentadoria. Basicamente são esses 3 sistemas que nós estamos discutindo ao longo desses meses com relação à reforma da Previdência. O regime geral de previdência privada, ele é público, como este também é público. O regime da previdência complementar, ele é privado. Quem administra isso? O sistema público. Quem administra o regime dos servidores públicos? O sistema público. Só que tem uma grande diferença. Aqui, o regime geral da Previdência Social, esse famoso INSS, né, que vocês tanto conhecem, né, o Instituto Nacional de Seguridade Social, operado por esse sistema, é público federal. Ele, se eu sou empresário, contrato funcionários, eu faço o recolhimento do sistema previdenciário mensal e encaminho para o INSS. É ele que coordena tudo. Todas as empresas do Brasil que tenham funcionários registrados faz o débito o recolhimento do INSS mensal e encaminha para o INSS. E ele que coordena o dinheiro de todos. No final, quando esse empregado dessa minha empresa tiver a idade para aposentar, eu libero ele para dar entrada no INSS, ele sai da minha empresa e vai aposentar pelo INSS, porque ele contribuiu a vida inteira com o INSS, que é público. E, geralmente o INSS teria que ter muito dinheiro, porque são todos os funcionários privados que estão integrados ao INSS. Como esse dinheiro entra e é administrado ao longo dos anos por vários e vários governantes, e muitas vezes esse dinheiro, há uma polêmica aí com relação à administração desse dinheiro, a dívida do público com esses que contribuíram é muito grande. E aí entra a questão da dívida orçamentária com o INSS. E é preciso fazer a reforma nesse sentido. Então, a afiliação é obrigatória para trabalhadores. Todos os trabalhadores que estão em empresas é obrigado a aderir ao sistema do INSS. Regime financeiro de caixa, o que é isso? Debita no seu contra-cheque, o empregado paga uma parte, o empregador paga outra parte e é repassado diretamente para o INSS mensalmente. Esse sistema de controle público. Quem controla? O governo federal. O INSS é cargo federal. O governo federal controla o INSS, o governo federal controla o INSS de servidores de empresas e também dos seus servidores públicos federais. Aqueles que aderiram pelo sistema CLT também é controlado pelo governo federal. O regime de servidores públicos da Previdência. Esse regime de servidores de previdência, regime próprios de previdência de servidores, seria aquele que diz respeito a nós, professores de escolas públicas, professores do Estado, professores dos municípios, não professor de escolas privadas. Esses estão aqui, ó, no INSS-CLT. Assinam carteira, recolhe pelo INSS, vai para o sistema que é administrado pelo governo federal. Nós, que somos funcionários do Estado, recolhe a nossa previdência, repassa para o governo do Estado e o nosso sistema previdenciário público, que é o IPASGO, que administra esse recurso. Quando eu for aposentar, eu entro com um processo, eu vou recorrer a esse benefício que eu paguei a vida inteira ao longo desses anos para me aposentar, para que eu possa aposentar pelo sistema público. Esse regime de previdência dos servidores públicos, ele também tem filiação obrigatória. Eu passei no concurso, tomei posse, eu sou obrigado a aderir. Tanto se eu sou funcionário público federal, tanto se eu sou funcionário público do Estado, se eu sou funcionário público do Distrito Federal ou dos municípios. Geralmente é debitado no seu contra-cheque e em contrapartida repassa para o sistema de controle público. Aí tem uma porcentagem em cima do seu salário, é 10%, é 15%, é 20%. Há uma polêmica aí entre estados e municípios com relação a esse quantitativo. Recentemente o governo do Estado passou pela nossa Assembleia um aumento desse quantitativo aí, entre as funções, entre, por exemplo, professores, militares, quem é da área da saúde, quanto deve contribuir cada um deles. Há uma polêmica e há uma briga de categoria de trabalhadores públicos
públicos aí para ver quem é que pode contribuir mais, quem é a luta da categoria para contribuir menos, para evitar que tenha maior desconto no seu valor salarial no final do mês e contribuindo menor para a Previdência. Mas tem uma grande diferença. Aqui no sistema do INSS, setor privado, empresa, quando eu for aposentar, eu tenho um teto. Eu aposento com salário mínimo ou com teto máximo, que não ultrapassa, pouco mais de R$5.000 o teto máximo. Aqui no sistema de servidores públicos, a grande polêmica da reforma que estava em discussão era justamente isso. Eles queriam colocar um teto aqui também para servidores públicos. E não foi possível ainda nesse momento, uma polêmica para o futuro. Servidores públicos é diferente do sistema geral do INSS. Ele aposenta com seus salários integrais, os seus últimos salários. Geralmente tem uma regrinha aí entre Estado e município, União, que é detalhada aí por força de lei, de estatuto, mas aposenta geralmente com seus vencimentos, a média dos seus últimos salários, dos salários dos últimos 2 anos. Faz uma média, vamos supor que o servidor tem aí uma renda de R$10.000, pegando um bom salário aí, né? Nos últimos 2 anos, ele aposenta com os R$10.000. Aqui no INSS, se o cara é um diretor de uma empresa multinacional, paga em cima do teto máximo, ele ganha 30 mil por mês, ele aposenta com 5 mil e pouquinho. Aqui, ele aposenta com salário máximo, aqui ele não pode aposentar porque tem um teto máximo que o INSS determina. A sequência, aí tem a grande diferença. Aqui eu vou aposentar com o salário máximo, com a média máxima, meu salário atual. Aqui eu não aposento com o meu salário atual. Claro que quando eu aposentar eu vou reduzir o meu padrão de vida. Então, se eu sou funcionário de uma multinacional aqui, de uma empresa privada, e o teto máximo de aposentadoria é 5 e pouquinho, eu vou buscar e vou pagar uma previdência privada para quando eu aposentar eu ter o complemento e voltar a ganhar o que eu ganhava na ativa. Por isso que entra a questão da previdência privada. Regime de previdência complementar privado tem uma natureza também contratual, a filiação aqui é facultativa, aqui é obrigatória, aqui é obrigatório, aqui você faz se quiser. Eu quero buscar o regime complementar porque eu quero aposentar e continuar com o mesmo rendimento de quando eu estou na ativa. Eu busco isso aqui. Eu quero aposentar, eu quero ampliar o meu rendimento ou eu quero manter um padrão de vida melhor. Então eu busco um complemento aqui. Eu vou tirar um pouquinho do que eu ganho hoje e vou pagar com o regime previdenciário complementar. E esse regime, então, ele é facultativo. Ele não é necessário, não é obrigatório. E você faz adesão de acordo com o seu interesse. Na sequência, nós discutimos esses 2 regimes. Eu coloco aqui a sigla desses 2 regimes para vocês, ao chegar, que isso aqui vai para vocês posteriormente, vocês fazerem uma revisão, fazer uma leitura geral de tudo isso também para revisão, principalmente para aqueles que vão buscar, de certa forma, as provas, fazer a prova de recuperação. Quando eu falei da questão das alíquotas, eu falei que cada unidade de administração pública tem autonomia para definir suas próprias regras de previdência. Claro que essas regras, agora com a reforma que foi aprovada, você tem que seguir a regra geral do sistema nacional. Você não pode ferir os preceitos constitucionais. Aí, tem que ter as imposições constitucionais. Isso significa que não existe uma regra geral que sirva para todos os funcionários públicos. É claro que eu, professor do Estado, a regra que é aprovada na Assembleia Legislativa do meu estado. Eu, professor do município de Goiânia, eu vou seguir as regras que são aprovadas pela Câmara de Vereadores e pelo prefeito que aprovou naquela época. Então, mas você que é servidor de uma empresa privada, segue as regras do sistema geral do INSS. E aí tem umas alíquotas. Quando eu falei que tem um teto máximo, está aqui, quanto se desconta do salário e quanto foi para o desconto com a reforma. Qual seria o teto máximo e o teto mínimo? O mínimo é sempre um salário mínimo, quer dizer, ninguém aposenta com um valor menor do que um salário mínimo para o sistema geral, e o teto máximo, agora tem uma variação aí que tem um reajuste, chega a R$6.000. E aí eu volto a destacar, se um empresário, aliás, se um diretor de uma multinacional que tem lá um salário de 30 mil, chegou no final, no período de aposentar, ele vai reduzir o seu padrão de vida para pouco mais de 5 mil. É claro que ele vai buscar um sistema de aposentadoria complementar para manter o seu padrão de vida. É nesse sentido que a gente destaca essa condição do sistema de previdência complementar.
Uma grande polêmica nessa discussão das reformas, da reforma do sistema previdenciário para o Brasil, é sobre a questão da temática, essa temática que está sempre em evidência para justificar essas reformas, que é a questão do envelhecimento da população brasileira, que de certa forma é uma tendência de vários países do mundo, tanto países desenvolvidos como países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que alguns usam essa classificação regional, né? E num país como o nosso, a gente tem aí dados que comprovam que, pelo levantamento do IBGE, pelo próprio levantamento das estatísticas, pelos censos que foram feitos, e a tecnologia hoje permite que se faça isso quase que de uma forma contínua, né? Nós estamos gradativamente elevando o número de idosos no país Brasil. E aí a expectativa de vida também tem aumentado, quer dizer, as pessoas estão melhorando a condição de vida, estão buscando mais o controle das questões de saúde pública, né? E aí eu vou aumentando a expectativa de vida de milhões de brasileiros, eu vou aumentando o número de idosos que estão compondo este quadro que representa a população brasileira. Claro que se eu aumentei o número de idosos, se antes eu tinha um quantitativo de idosos, desses 200 milhões de brasileiros, eu tinha 10 milhões com idades acima, por exemplo, de 70 anos, ou abaixo de 60 anos, ou acima de 60 anos, e hoje eu aumentei isso para um percentual muito elevado, a quase 30%, este percentual estando aposentado, ele vai impactar o sistema previdenciário, porque ele contribuiu. Vamos supor que tenha gente aqui que tenha começado a trabalhar com seus 25 anos, 30 anos, aposentou com 60, contribuiu 30, aposentou com 60. Ele vai viver até os 85, alguns vão até 90. Basicamente, o que ele contribuiu, ele vai usufruir. E o sistema não funciona assim. O sistema tem que ter uma margem de contrapartida de lucro, entre aspas, né? Além da sistema de manutenção da aposentadoria, ele mantém uma grande quantidade de outros elementos de assistência, como, por exemplo, a licença maternidade, a licença para pessoas que estão com problemas de saúde, né? Licença para tratamento médico, afastamento para acidente de trabalho, tudo isso envolve o recurso previdenciário. E esses recursos, de certa forma, eles vão gradativamente aumentando a demanda, aumentando com este grau de envelhecimento da população, e aí é um grande elemento que se deu aí para forçar essa discussão da reforma e aumentar a idade mínima para a aposentadoria no Brasil. E aí, dentro dessa discussão, há uma adaptação do mercado às necessidades crescentes da população idosa, a redução do número de jovens no mercado de trabalho, né, que nós estamos aí gradativamente, eu tenho que reduzir jovens porque está aumentando idosos, essa população vai envelhecer, é uma discussão, né? Aumento das despesas governamentais com a Previdência Social e a Saúde, reorganização dos arranjos familiares para adaptar-se ao aumento da população idosa, tudo isso foram discussões pontuais aí para essa reforma. As mudanças que foram ocorrendo ao longo dessa realidade brasileira. Claro que se eu estou aumentando a população idosa, eu estou reduzindo a taxa de fecundidade, eu estou reduzindo o número de filhos por famílias. O Brasil, historicamente, na década de 40, era um país formado por famílias numerosas, com famílias com 6, 7 filhos. À medida que nós vamos evoluindo ao longo desse século XX, década de 50, até chegar agora, recente, agora no século XXI, né, nós vamos reduzindo gradativamente. Quando chega por volta da reforma da Constituição de 88 para 89, nós vamos ter aí, caminhando por final para a redemocratização, 2010, o quadro brasileiro das médias são famílias de 1, 2 filhos, e caminhamos aí para famílias de 1 filho. Isso mostra que eu vou reduzindo o número de fecundidade, eu vou reduzindo o número de filhos e eu vou envelhecendo a população brasileira. Essa redução da fecundidade ela é visível nos gráficos, nas estatísticas, nos censos e no mapeamento que é feito aí pelo IBGE. Seguindo tendências mundial, o Brasil tem ocorrido diminuição na taxa de natalidade, taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Isso vai refletir diretamente no sistema previdenciário, no sistema de manutenção da nossa previdência, seja ela pública ou privada. Na sequência, nós discutimos aí as regras apresentadas aí para essa reforma, as regras de transição, né? Claro, a regra para os novos segurados.
Eu hoje sou professor concursado há mais de 20 anos, eu estou garantido porque eu estou no caminho aí no processo de aposentadoria. Alguns outros que estão no processo inicial vai ter uma transição de maior tempo de contribuição. Vocês que ainda vão para o mercado de trabalho, vocês vão entrar já de acordo com as novas regras. Homens e mulheres, no sistema geral, 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. Mulheres, 62 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição. Estava uma polêmica geral no Congresso sobre essa perspectiva de igualdade do tempo de contribuição, a idade mínima e o tempo de contribuição dos gêneros. Nós tínhamos lá no Congresso, durante todo esse processo de discussão, grupos favoráveis em função dessa questão da lei de gêneros, de tentar integrar a mulher tão quanto o homem, de tentar fazer com que haja mais essa equidistância, né, essa separação entre o gênero masculino e feminino, de colocar todos os dois com a mesma idade para aposentadoria, o mesmo tempo de contribuição. Aí cabe, e o bom senso imperou, e a análise e as lutas das categorias de base também imperaram, né, de demonstrar para os nossos governantes, sejam os deputados e senadores, que uma coisa é a realidade almejada, outra coisa é o quadro atual. Mesmo que a gente tenha a mulher já com uma luta constante de décadas, com inserção no mercado de trabalho, nós ainda temos uma distorção muito grande entre a realidade do trabalho diário da mulher e o trabalho diário dos homens. Claro que tem gente que contesta isso de maneira geral. Isso é um ponto de vista muito individual de cada um de nós. Mas dentro do contexto que determinou no Congresso, havia grupos que queriam manter isso aqui único, 65-65 e 20-20. Mas prevaleceu a luta das mulheres, prevaleceu também os grupos favoráveis a essa realidade da mulher com a jornada diferenciada do homem, e aí reduziu aí, eu achei que foi pouco ainda, porque hoje a diferença é de 5 anos, eles reduziram basicamente... engolir aí um pouco, né? Porque na realidade nós tínhamos aqui uma diferença de 5 anos e agora caiu para 3. E aqui manteve 5 anos, 15 anos de contribuição e aqui 20 anos de contribuição. Então hoje, você mulher que entrar no mercado de trabalho, que assinar a carteira, aposenta com 65 anos no mínimo de idade, com 15 anos no mínimo de contribuição. Homens, 65 anos de idade, mínimo 20 anos de contribuição. Aqui mulheres 62, desculpa, né? Na sequência, a gente tem aí a idade mínima de aposentadoria para série de categorias de trabalhadores, né? Porque tem as categorias que são especiais, as categorias que precisam ter um olhar diferenciado, e aí isso está na lei. Cria as categorias, são várias, a gente pôs alguns aqui, é claro que nós vamos citar aí algumas categorias que são diferenciadas, o pessoal que trabalha no noturno, o pessoal que trabalha com mineradoras, o pessoal que trabalha com produtos que são químicos, tóxicos, né, de maneira geral. Aqui eu pus, por exemplo, policiais e professores, trazendo uma alusão para nós policiais, para nós professores aqui nas escolas e para os militares que atuam aqui com a gente. Trabalhadores rurais de maneira geral, tanto de setores públicos como privados. Então tem uma diferenciação em discussão, né, que foi aprovada pela lei. Claro que isso não mudou ainda para professores com relação ao município de Goiânia, com relação ao estado de Goiás. O que foi aprovado na lei é federal, mas tem toda essa discussão entre idade, professores e professoras, trabalhadores rurais, homens e trabalhadoras rurais, né, trabalhadores privados urbanos e servidores. E também com relação aos policiais, tanto o gênero feminino quanto o masculino mantém uma idade reduzida com relação ao grupo geral, em função da categoria de serviço que cada um presta, né? Bom, paramos por aqui. Essa revisão é uma revisão geral do que nós debatemos aí ao longo desse primeiro bimestre com foco na questão da Previdência. As próximas aulas a gente vai fazer já com foco na matéria do terceiro bimestre, iniciando aí o conteúdo do terceiro bimestre. Acredito que essa revisão ela tem utilidade para vocês todos, né? Todos que estão aí nesse momento de aulas EAD, distanciamento. Um abraço virtual para todos, grande carinho e saudades, viu?